Agora que você já entendeu como funciona cada um dos algoritmos, eu vou te falar como colocar em prática a estratégia multifunil, que é a que eu uso no meu perfil quando eu quero aumentar as vendas, aumentar o crescimento. E olha, eu acho que é atualmente a estratégia mais poderosa do Instagram. O meu perfil é um dos que mais faz vendas diariamente no Perpétuo e também é um dos que mais cresce. Tudo isso por causa da estratégia multifunil. Como que você vai fazer a estratégia multifunil na prática? Bom, a gente vai começar aqui com o feed. No feed é legal você pensar quais são os dois formatos. Eu, por exemplo, uso carrossel e vídeo. Então você vai pensar quais são os dois formatos que você mais gosta. Você vai investir nos dois formatos que você mais gosta. Então, por exemplo, digamos que aqui o seu formato principal seja vídeo, o segundo seja Reels. No meu caso é o vídeo, mas você pode usar o formato que você mais gosta. Então você vai fazer assim: 70% do seu conteúdo vai ser do seu formato principal, 30% vai ser do seu formato secundário. Vou te mostrar na prática no meu perfil como eu tô aplicando isso hoje no dia que eu tô gravando o curso, tá? Pode ser que depois já mudou, mas no momento é esse aqui. O meu formato principal do momento é o vídeo. Então aqui eu tô fazendo 2 vídeos, um carrossel, 2 vídeos, um Reels, 2 vídeos, um carrossel. Então você vai distribuir mais ou menos como eu tô distribuindo. 70% do seu conteúdo vai ser o seu formato principal e 30% do seu conteúdo vai ser o seu formato secundário. Isso aqui vai ser a sua estratégia pro feed. Porque você tem que pensar nas todas as questões que eu te falei de como funcionam os algoritmos. Quando você fizer isso aqui, o seu conteúdo principal vai te entregar pro algoritmo daquele formato, ou seja, se for Reels, você vai aparecer mais no Reels, tendo frequência de Reels. Se for vídeo, você vai aparecer mais em vídeo, tendo frequência de vídeo. Então você vai fazer 70% do conteúdo principal para que você tenha a questão da frequência e da sua seguidora engajando com aquele formato de conteúdo, como eu já expliquei lá no algoritmo. E aí os 30% você vai botar o secundário para que você seja entregue em dobro. Porque pensa no seguinte: a pessoa que assiste Reels, a pessoa que assiste vídeo, a pessoa que assiste carrossel não são a mesma pessoa. Então quando você postar Reels e vídeo, não vai ser a mesma pessoa que vai ver o seu Reels e a mesma pessoa que vai ver o seu vídeo. Vai ser uma pessoa que vai ver o seu Reels e uma pessoa que vai ver o seu vídeo. Então a partir do momento que você faz os dois formatos, você entregue para duas pessoas diferentes. E é aí que a brincadeira começa a ficar legal. Por isso que você precisa manter frequência nos dois formatos. O principal vai ser a pessoa que você quer atrair mais com o formato que você mais gosta de fazer. E o secundário é para garantir que você seja entregue em dobro para esse segundo grupo de pessoas. Só aqui no feed, fazendo 70% de um formato e 30% do outro, você vai ser entregue duas vezes em dois algoritmos diferentes. Isso vai dobrar as suas chances de ter bons resultados no Instagram. E aí aqui nos seus conteúdos, você vai focar para os seus conteúdos aparecerem na aba explorar. E eu recomendo que quando você focar na aba explorar, você foque o seu conteúdo principal para a aba explorar. O seu conteúdo secundário, você não precisa necessariamente focar para a aba explorar. Lembrando que como funciona a aba explorar, você tem que ir lá ver o seu algoritmo de aba explorar. Então você vai fazer com que o seu formato principal seja para a aba explorar e para fazer o seu objetivo final ali. O meu, no caso, por exemplo, é fundo de funil. Então vou fazer fundo de funil. E aí aqui a gente vai entrar no tráfego pago. O tráfego pago é quando você já estiver no nível mais avançado, já aprendeu. E você vai usar o tráfego pago também no seu conteúdo principal. 90% do seu orçamento no seu conteúdo principal. E você vai colocar 10% do seu orçamento. E aí o que você vai fazer com stories? Você vai ter que entregar o mesmo conteúdo do seu conteúdo principal. O que seria o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo assunto, só que no formato de stories. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o algoritmo de feed de stories são recomendados? Também sendo o seguinte: você vai criar ali o seu conteúdo principal. Por exemplo, digamos que você seja uma professora de inglês. Aí você vai produzir ali o seu conteúdo principal, por exemplo, em carrossel, ensinando regras do verbo to be. Aí você ainda vai investir o seu orçamento de tráfego pago nisso, ou seja, você vai colocar ali 70% do conteúdo nisso, vai investir dinheiro para atrair pessoas. Só que aí quando você atrair essas pessoas, né, que vão ter interesse em verbo to be em inglês, essas pessoas elas vão receber os seus stories. Nos seus stories, você também precisa estar falando sobre o verbo to be, porque a pessoa ela vai entrar no seu perfil ali esperando ver mais conteúdo de verbo to be. Se ela abre seus stories e ao invés dela receber mais conteúdo de inglês, ela vê, por exemplo, você num churrasco com seu amigo lá, com seu marido e tal, não necessariamente ela vai ter interesse naquele conteúdo, porque ela te seguiu para ver mais conteúdo de inglês. Se ela abrir os seus stories e os seus stories tiver um conteúdo que não está relacionado com o seu conteúdo principal, ela não vai engajar
engajar, o algoritmo vai ver que ela não engajou e não vai mostrar o seu conteúdo para ela. Isso vai fazer com que o seu dinheiro em tráfego pago seja perdido. Então, a partir do momento que você está fazendo 70% do seu conteúdo sendo seu formato principal, com o seu assunto principal, seus stories têm que estar condizentes com o seu feed. Se os seus stories não tiverem condizente com o assunto do seu feed, o algoritmo vai derrubar o seu alcance como se você tivesse comprado seguidores. Portanto, seus stories, eles têm que ter o mesmo assunto. Se você é uma professora de inglês, seus stories têm que falar sobre conteúdo de inglês. Se você é uma psicóloga, os seus stories têm a ver com o seu conteúdo do feed. Se você é uma pessoa que fala sobre finanças, os seus stories têm que falar do mesmo assunto que o feed, ou você vai ser penalizado pelo algoritmo. E não só isso, também tem o lado contrário. Se você colocar um conteúdo legal no feed, falando sobre inglês, e aí a pessoa abre seus stories, você tá lá respondendo dúvidas sobre inglês, tá ensinando mais ainda, a pessoa vai gostar mais ainda, vai engajar mais. O Instagram vai ver que ela gostou do seu conteúdo, vai entregar mais do seu conteúdo para ela, que vai aumentar seu engajamento interno, e aí ele ainda vai te colocar no algoritmo de recomendados do feed e vai te mostrar para pessoas que têm aquele mesmo interesse. Quando você fizer stories do mesmo conteúdo que o feed, você vai aumentar o seu engajamento e você vai ser mais recomendadas para outras pessoas. E é assim que você coloca a estratégia multifunil em prática. Você vai escolher 2 formatos principais, vai fazer 70% do seu conteúdo no formato principal, 30% no formato secundário, vai investir 90% do seu orçamento de tráfego pago no seu formato principal, vai fazer o seu formato principal baseado na aba explorar e vai fazer os seus stories relacionados com o seu conteúdo do feed. Mulher, eu sei que isso aqui pode parecer muita coisa de primeira, mas você tem que lembrar que você pode reassistir essa aula quantas vezes você quiser. Então eu vou te dar uma dica. Para a aula, pega um caderno e aí reassista essa aula devagarinho e vai anotando. Pode parecer muita coisa de uma vez só, mas quando você pegar o jeito e você reassistir aquelas aulas, você vai ver que é uma coisa simples na prática. Ó, vou te mostrar aqui na prática o meu. 70% do meu conteúdo eu faço vídeo, então eu boto 2 vídeos, um carrossel. Quando eu vou fazer tráfego pago, eu coloco o meu tráfego pago nos meus vídeos. E aí aqui, nos meus vídeos eu falo sobre engajamento, que é o meu assunto principal. Nos meus vídeos de carrossel eu falo sobre o meu assunto secundário. E nos meus posts dos stories eu falo sobre o mesmo assunto. Ou seja, na prática não é uma coisa difícil, é simples, só que você precisa ter foco. E essa aqui é a estratégia mais poderosa. Se você fizer isso aqui com consistência por 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ver a diferença que isso aqui vai fazer no seu perfil. Para você conseguir ter consistência nisso aqui, você precisa planejar o seu conteúdo. É isso que eu ensino lá no curso Posts Mágicos, que você vai aprender a fazer com uma tabela de referências, organizando seu conteúdo. Você pode aprender isso comigo lá no curso Posts Mágicos, ou você pode planejar o seu conteúdo por conta própria. Mas ó, dica da Cami, o mais importante para você conseguir fazer isso é você organizar e planejar o seu conteúdo. Com organização, planejamento, muita consistência, você vai ter um resultado muito incrível. A partir daqui você consegue fazer vendas, atrair clientes engajadas, atrair as seguidoras certas, crescer o seu perfil. Eu faço isso aqui todos os dias no meu perfil e o meu perfil tem muitos resultados e eu quero ver você tendo resultados também. Então me fala aqui o que você achou dessa estratégia. Quando você botar ela em prática, me mostra os seus resultados. Eu quero mostrar os seus resultados para as pessoas. Se você me mandar o seu resultado lá nos stories, eu vou colocar ele em destaque no meu perfil. Você vai ser uma das minhas alunas de destaque, então me mostra lá, ó, Cami, eu comecei a fazer a estratégia, meu engajamento aumentou em tantos %, eu ganhei 500 seguidoras, 1000 seguidoras. Me fala qual resultado você teve no seu perfil, que aí eu vou divulgar o seu resultado e vou te destacar como uma das minhas alunas de destaque. Você vai ficar para sempre lá no meu perfil em destaque. Espero que tenha gostado. Te vejo por aí lá nos meus vídeos todos os dias do perfil. Tamo junto demais, já quero ver você crescer. Obrigada por assistir daqui, você já foi mais longe do que muitas pessoas foram. Tô muito orgulhosa de você, que você assistiu até aqui. E é isso, agora é botar em prática. Beijinhos!